Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus venha sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui neste momento de fé, de oração, para juntos buscarmos ao Senhor. Irmãos, é tão mais fácil quando nós juntamos com outras pessoas, nos unimos no mesmo propósito, e é por isso que aqui no canal eu sempre te convido, não somente a orar comigo, mas convidar outras pessoas. Como é bom quando a gente vê famílias inteiras buscando ao Senhor, não é verdade? Eu fico tão feliz quando eu leio comentários, testemunhos, eu escuto nas ruas, onde as pessoas me param e elas dizem: pastor, olha, nós estamos reunindo em casa, eu estou orando junto com meu esposo, com a minha esposa, com os nossos filhos, e tem sido maravilhoso. Eu fico tão feliz por isso, irmãos. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou trazer aqui um ensino da palavra que, se você colocar em prática na sua vida, olha, se prepare para os milagres, porque Jesus, a Bíblia diz que Ele é a palavra de Deus encarnada, ou seja, a palavra do Senhor, ela se fez vida aqui na terra, e Jesus, cada palavra que Ele dizia, não eram palavras em vão, não eram palavras qualquer, eram espírito e vida. Foi isso que o próprio Jesus disse. Então, cada palavra de Jesus tem em si o poder de Deus nelas. Amém? A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual foi determinada. Então, todas as palavras que Jesus disse, elas eram carregadas de poder. E hoje eu vou te ensinar como você pode andar em cima da palavra para que você desfrute de milagres. Amém? Eu sou fruto de milagre. Se hoje eu estou pregando para você que hoje é porque um dia Deus me entregou uma palavra e eu estou andando sobre esta palavra. Glória a Deus. Eu vou te trazer aqui um ensinamento valioso, então eu quero muito que você fique comigo até o final e depois eu peço que você compartilhe no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Vamos espalhar a mensagem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu só peço que você se inscreva no meu canal muito rapidinho. Clique aqui no botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Ative o sininho da notificação e selecione a opção todas, para você não ficar de fora dos próximos vídeos que eu colocar. Glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos aqui o livro de Marcos, nós percebemos que Jesus, ele se preocupava muito com o ensino. Jesus não apenas fez milagres, não apenas ressuscitou mortos, curou enfermos, leprosos, deu vista aos cegos, não. Jesus, ele focava principalmente no ensino da palavra de Deus. Por quê? À medida em que você deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, ali você tem fé, você tem sabedoria para lidar com todas as áreas da sua vida, ou seja, você tem tudo o que você precisa para viver a vontade de Deus e os planos que Ele tem para você. Amém? É por isso que eu não posso trazer aqui somente a oração, porque senão ia ficar faltando algo para você. É como se um passarinho você perguntasse qual asa é melhor, a asa da esquerda ou da direita? Qual é a mais importante? Irmãos, se tirar uma asa, o passarinho não voa, tá certo? É por isso que muita gente não deslancha na vida com Deus, porque não conhece a palavra ou, quando conhece, não a coloca em prática. E aí a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Você tem que praticar a palavra de Deus. Amém? Então, Jesus, certa vez, ele estava andando sobre as águas e ele falou para Pedro: Pedro, venha e caminhe sobre as águas. E Pedro então começou a caminhar e ele desfrutou de um milagre. Por quê? A palavra que Jesus liberou foi como se fosse uma ponte que estava andando, no qual Pedro andou sobre as águas, entendeu? Então Pedro andou em cima de uma palavra. Mas se você quiser andar sobre as águas, faz o teste aí na piscina. Aliás, não faz não, tá bom? Se você fizer o teste e eu fizer o teste aqui na piscina de casa, não vamos andar sobre as águas, nós vamos afundar, nós vamos cair e vamos afundar, certo? Por quê? Porque não existe uma palavra específica para nós andarmos sobre as águas, a não ser que o próprio Jesus falar com você da mesma forma que ele falou com Pedro, tá certo? Um outro exemplo disso foi quando Jesus estava sentado no barco e os discípulos estavam juntando as redes porque não tinham pegado um peixe sequer. E Jesus falou para Pedro: Pedro, lance aonde as águas são mais profundas. E Pedro lançou, aliás, antes, ele retrucou e ele disse: Senhor, nós tentamos pegar a noite inteira e não tem peixe aqui. Mas ele disse: mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes.
E então ele estava o quê? Obedecendo a palavra de Jesus, que é poder, que é espírito, é vida, é uma palavra poderosa. Quando ele lançou as redes, só porque Jesus falou aquilo, o milagre aconteceu. Peixes e mais peixes vieram àquela rede, tiveram que chamar outro barco para compartilhar a bênção, porque foi muito grande o milagre. É chamado de a pesca milagrosa. E aqui neste momento que eu quero ler com você, é o momento onde Jesus acalma a tempestade. E eu quero te trazer esse ensinamento porque eu sinto no meu coração que muitos de vocês estão no meio de uma tempestade. E se você não tomar a decisão certa, baseada na palavra de Deus, você pode naufragar. Isso mesmo. Tem muitos cristãos que eles conhecem a palavra, mas eles não sabem o poder que ela carrega. E aí quando vem a tempestade, eles não sabem como agir para que o milagre aconteça, para que a tempestade se acalme. Então, guarde esse ensinamento aqui hoje, tá certo? Eu quero ler com você Marcos capítulo 4, o versículo 35 em diante. Preste muita atenção, olha o que está escrito. Naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Olha isso, vamos parar por aqui. O que Jesus falou para os discípulos? Vamos para o outro lado, certo? Ou seja, ele já deu o norte. Ele já falou, olha, nós vamos chegar lá do outro lado. Vamos continuar, presta atenção. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se balançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, o Senhor não se importa que nós morramos? Irmãos, olha o que aconteceu. Assim que eles entraram no barco, eles já estavam, a longa distância talvez. De repente veio uma forte tempestade e o barco começou a se encher de água. Naquele momento, Jesus estava dormindo e os discípulos eram pescadores, eles estavam acostumados. Mas naquele momento eles chegaram à conclusão: nós vamos morrer. Desta vez nós vamos morrer, porque não tem jeito, a tempestade vai nos afundar. E Jesus estava dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e qual foi o relatório deles, irmãos? Será que foi um relatório de fé? Jesus, nos ajude em oração, nós estamos aqui orando, o milagre vai acontecer. Jesus, o Senhor mesmo disse que nós vamos para o outro lado. E por isso nós cremos que vai dar certo. Não. Olha qual foi o relatório deles. Eles disseram: Mestre, o Senhor não se importa, nós estamos aqui quase morrendo. Irmãos, esses discípulos já tinham visto muitos milagres. Eles já estavam acostumados, eles estavam caminhando com Jesus e eles já viram que Jesus tinha feito muita coisa, sabe? Mas mesmo assim, na hora do desespero, eles começaram a confessar a derrota. Presta atenção, eles confessaram a derrota. Jesus, o Senhor não se importa conosco. Essa foi a primeira coisa que eles pensaram. O Senhor não está nem aí para nós. O Senhor nos abandonou. Será que você também tem falado coisas assim, nesse momento de tempestade? Será que você acha que só porque Deus está em silêncio, ou porque a sua situação parece não mudar, você agora acha que Deus te abandonou? E o outro ponto é que eles disseram: Jesus, nós estamos morrendo. Irmãos, na verdade é tudo que o diabo quer que a gente acredite, que nós estamos morrendo, que não vai dar tempo, que nós não vamos conseguir cumprir o chamado de Deus, a carreira que nos foi proposta. Essa é a mentira do diabo. O diabo quer que a gente acredite somente naquilo que os nossos olhos veem. Ele não quer que a gente use a nossa fé, não é assim? Então os discípulos disseram: Jesus, o Senhor não se importa, nós estamos aqui morrendo. Mas o que acontece? Quando Jesus falou com eles pela primeira vez, talvez eles não prestaram atenção. Ou talvez eles ainda não entenderam que Jesus é a palavra de Deus encarnada. Amém? Tudo que Jesus falava tinha um propósito. A palavra dele não voltava vazia e ainda não volta. E Jesus tinha falado o quê? Olha, vamos para o outro lado. Se Jesus falou, meu irmão, pode acreditar porque se cumpre, a palavra dele não falha. Jesus não falou assim: olha, nós vamos até a metade. Ele não falou assim: olha, nós vamos até a metade e aí o barco vai afundar. Ele não falou isso. Você que está me ouvindo aqui, você está no meio do deserto e aí você começa a acreditar somente naquilo que os outros falaram, naquilo que o jornal está falando, naquilo que o médico está falando.
Irmãos, nós precisamos olhar para a palavra, precisamos orar de tal forma que nós vamos ter uma direção de Deus para a nossa vida. Amém? A Bíblia diz que Deus não vai fazer nada na terra sem antes falar através dos seus profetas. E nós sabemos que o maior de todos é Jesus Cristo. Deus usa o seu Filho para falar conosco. Então, nesses dias, Deus quer falar com você através de Jesus. É claro que Ele pode usar uma pessoa. Eu já recebi muitas palavras, Deus usando vasos, pessoas de Deus para me entregar algo. E essas palavras têm norteado a minha vida. Elas têm sido como uma base, como uma ponte no qual eu estou andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural. Amém? Irmãos, alguns anos atrás, ninguém dava nada para mim. As pessoas até assim criticavam, zombavam. Elas diziam que eu não tinha um chamado, que o meu ministério não ia para frente. Quantas pessoas disseram isso para mim, irmãos? E hoje eu estou aqui pregando para você, para milhares e milhares de pessoas, para a honra e glória do Senhor. Não é meu mérito. Deus teve que trabalhar muito no meu coração, Deus me capacitou. E eu estou aqui para te dizer hoje, você vai chegar do outro lado. Amém? Não desista agora, não abra mão das palavras que Deus já te entregou. E só para encerrar, antes de nós orarmos, eu quero ler aqui com você a continuação. Olha o que está escrito, ó. E Jesus então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. Na mesma hora o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Será que vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Então, irmãos, os discípulos, eles já tinham visto Jesus fazer muita coisa, mas eles ainda não tinham visto o poder de Jesus sobre o mar, sobre a tempestade, sobre o vento. Irmãos, o que Deus vai fazer na nossa vida é algo único, é algo especial. Talvez você pense: nossa, mas o milagre que eu estou esperando, eu nunca ouvi um milagre desse lá na minha igreja. Eu nunca ouvi falar de alguém que teve um livramento, um milagre tão grande como esse que eu estou esperando. Irmãos, é porque Deus, Ele gosta de fazer coisas novas, coisas grandes, amém? E os discípulos aqui, eles ainda não estavam com fé no coração, eles ainda não entenderam que Jesus é a palavra encarnada. E eles então duvidaram. E Jesus então acalmou a tempestade com o quê? Com o poder da sua palavra. Deixa eu te falar uma coisa, olha, é no momento da pressão que a sua palavra tem mais poder, amém? E aquilo que você fala vai determinar quanto tempo você vai ficar no seu deserto, vai determinar se você vai ser aprovado ou não. Você será julgado por aquilo que você fala. Aquilo que você diz no meio da tempestade vai fazer a diferença. Acredite em mim, eu não estou falando algo aqui que é antibíblico, é uma heresia, não. Eu estou falando aqui do poder da palavra de Deus. Os discípulos, quando ouviram Jesus dizer: vamos para o outro lado, eles ouviram somente com os ouvidos naturais. Aquilo não desceu para o coração. Irmãos, quando Jesus entrega uma palavra, você tem que agarrar essa palavra, tem que guardar no fundo do seu coração e acreditar nela. E aí quando vier a tempestade, porque ela vai vir, o diabo vai tentar roubar essa semente no seu coração, você tem que confessar a palavra, você tem que dizer: Jesus está comigo, Ele falou que eu vou chegar do outro lado, eu não sei como vai acontecer, eu não sei como eu vou casar, como eu vou encontrar essa pessoa de Deus, mas eu sei que Deus vai conceder os desejos do meu coração, eu sei que Deus tem uma pessoa para mim, eu sei que eu vou prosperar. Irmãos, eu venho profetizando a palavra desde que eu me converti e eu tenho visto frutos maravilhosos. Cada palavra que eu tenho falado, elas vêm trazendo resultado. Pode parecer que demora, pode parecer que as situações não mudam, mas na hora certa eu vejo aquilo se concretizar. Ao mesmo tempo eu vejo pessoas reclamando o tempo inteiro. Irmãos, essas pessoas vão ficar andando em círculos no deserto, assim como a nação de Israel. Então, não caia nessa cilada do diabo. O diabo quer que você confesse a derrota, ele quer que você questione, que você duvide, e que você duvide assim como os discípulos, que disseram: mestre, o Senhor não se importa com a gente. Não fale isso mais, isso é pecado, irmãos. Deus tem feito grandes coisas por nós, Jesus se preocupa com você, e a Bíblia diz que Ele conhece até o fio de cabelo da sua cabeça. Será que o Pai não vai cuidar de você?
Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida dos pequenos detalhes que você nem percebe, quanto mais da sua vida, da sua alma. Amém? Então peça perdão a Deus hoje. Eu quero orar por você. Eu creio que esse é um momento muito especial da oração que a gente faz. E eu até vi algumas pessoas perguntando os horários. Irmãos, eu oro todo dia, 5 horas da manhã e também às 6 horas da noite eu tenho feito a oração da noite, tá certo? Às 10 horas da noite eu coloco a oração para dormir. Você que tem dificuldade para dormir, esta oração você não recebe no seu celular a notificação, porque o YouTube permite enviar apenas 3 por dia. E todo dia à tarde, às 2h30 da tarde, eu já coloco um vídeo específico. Cada dia eu falo de um assunto, tem sido uma bênção, te convido a assistir. Então, venha participar comigo, venha orar junto comigo, tá certo? E agora eu quero orar por você. Eu vou colocar aqui o óleo da unção e eu vou estender as minhas mãos para você. Nós vamos orar, irmãos. Vamos colocar a fé em prática, amém? Eu creio que aqui representa o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai curar. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5, que a oração com o óleo da unção, ela faz milagres. Mas sabe de onde vem o milagre? Vem através da fé. A Bíblia diz: chama os anciãos da igreja, os presbíteros, e orem pelos enfermos. E a oração com fé da pessoa que está recebendo a oração é que vai operar o milagre. Amém? Você precisa crer. Coloque a sua fé em Jesus. Não olhe para mim. Olhe para Jesus. Olhe para as palavras que Ele já te entregou e creia nelas novamente, em nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos e vamos receber esta oração em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma palavra. Oh, meu Deus, quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Quantos livramentos. Oh, meu Pai, eu te agradeço também pela disciplina do Senhor. Assim como um pai disciplina um filho a quem ama, o Senhor também tem sempre nos chamado de volta para a tua presença. O Senhor tem nos disciplinado, o Senhor tem nos permitido passar por provações, por tempestades, para provar o que está no nosso coração. Aleluia! Oh, meu Deus, muitas pessoas foram tocadas aqui hoje. Muitas pessoas receberam mais um pouco do conhecimento da Tua Palavra e elas estão arrependidas, Pai, porque muitas vezes não confiaram na Tua Palavra. Eu também, meu Pai, muitas vezes eu falhei. Me perdoe, Senhor, em nome de Jesus. Muitas vezes o Senhor me disse algo e mesmo assim eu fiquei atribulado, eu fiquei ansioso, com medo do futuro. Mas, Senhor, eu estou aqui, Pai, para dizer que eu acredito na Tua Palavra. Os meus irmãos acreditam também, Senhor. Pai, opera o milagre, Senhor. Quantas pessoas agora estão no meio da tempestade, Senhor? Estão precisando de um livramento, meu Deus. Pai, nós colocamos a nossa fé em Ti. Nós colocamos o nosso coração no Senhor, meu Deus. Oh, meu Pai, tantos problemas, Pai. Tantas doenças, Pai, têm afligido o Teu povo. Jesus, venha nos curar agora. Eu estendo as minhas mãos, Senhor. Eu te peço, cura, Pai, este enfermo, esta enferma, essa pessoa que está no leito de hospital, essa pessoa que agora precisa de um milagre, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo essa doença. Eu cancelo no mundo espiritual todo mal contra essa pessoa. Toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Eu desligo dessa pessoa todo vínculo com algo que não é de Deus, com algo que é das trevas. Eu desvinculo agora essa pessoa de tudo aquilo que não vem de Deus. Oh, meu Paizinho, eu te peço agora, coloca as tuas mãos, Senhor, sobre essa pessoa que está atribulada, com medo do futuro. Parece que o coração vai sair pela boca, parece que ela vai ter um infarto, um AVC a qualquer momento, porque é tanta tribulação, Pai. Deus, eu te peço, coloca a tua mão agora. Tira, meu Pai, toda aflição. Tira com a mão, Pai, essa carência no coração, esse medo, Pai, o medo da solidão, medo de não ser amado. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu te peço agora, Jesus, tira com a mão essa dor, esse sofrimento, que essa pessoa sinta um alívio, Pai. Tem pessoas aqui que não conseguem esquecer o ex, a ex, não conseguem esquecer aquela pessoa, Pai, e isso traz muito sofrimento. Pai, eu te peço, coloca a tua mão nesse coração agora. Faça com que essa pessoa dê a volta por cima,
recomece a sua vida, Pai, e acredite que ela pode ser feliz, que ela pode experimentar dias maravilhosos aqui na terra, na Tua presença. Ó, meu Pai, eu oro também pela vida financeira. Ó, Jesus, coloca a Tua mão, Senhor. Abre portas de emprego. Pessoas agora estão passando necessidade, Jesus. Coloca pessoas de Deus para ajudar elas, Pai. Senhor, tira de nós, Pai, todo orgulho, toda teimosia. Queremos confiar em Ti, depender somente do Teu poder e da Tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém?
E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.